Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, recheado com a palavra do nosso Deus. Você já parou para observar como Deus age na sua vida? A exemplo do que vimos no capítulo 8 de 1 Samuel, Deus, em sua infinita grandeza e poder, ele não aplica com severidade a sua vontade sobre o seu povo. Ele mostra a sua vontade e deixa que as pessoas escolham o caminho que devem seguir. E é certo que ele dá as advertências do que poderá te ocorrer diante das suas escolhas. E é o que vimos aí no capítulo 8 a respeito das escolhas do povo, que queria fazer quando decidiram escolher um rei. Eles escutam as advertências do Senhor através de Samuel, mas mesmo assim insistem na sua vontade. E qual é a ação de Deus? Mesmo sabendo que acontecerá futuramente, pois Deus é onisciente em todas as coisas, ele instrui a Samuel para estabelecer um rei. Agora, temos que entender que é Deus quem escolhe. É Ele que levanta reis, tira reis. O seu povo é apenas um instrumento para indicar aqueles que estarão à frente, levando para a nossa vida o que você pode pensar, que não há necessidade de então indicar ninguém, pois Deus já sabe todas as coisas. Não é bem assim. Ele permite que estejamos participando deste processo para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento. Ao observarmos agora o capítulo 9, poderemos tirar algumas conclusões a este respeito. É preciso que você leia o texto para se inteirar melhor, mas vou passar aqui algumas informações relevantes, pois o nosso tempo é bem curtinho, não é mesmo? Nos versos iniciais, vemos a citação da linhagem vinda de Benjamim. Mas o que tem a ver? A tribo de Benjamim era uma das 12 tribos escolhidas pelo Senhor, e Benjamim era um dos filhos de Jacó. Este homem se chamava Quis, e dentre eles, os seus filhos, tinha um chamado Saul, que segundo os versos, se destacava pela sua beleza e estatura. Acontece que algumas jumentas da propriedade de Quis se extraviaram, e no verso 3, ele diz que manda seu filho Saul ir procurar os animais com outro servo de sua propriedade. Os versos 4 e 5 afirmam que eles percorreram várias regiões e não conseguiram encontrar os animais, tendo Saul dito que deveriam desistir, pois seu pai poderia parar de se preocupar com os animais e passar a preocupar com eles, que eram mais importantes para seu pai. O servo que estava com Saul fala que naquela região tinha um homem de Deus e que poderiam ir lá para ele ajudar a encontrar os animais. Cita no verso 9 que o povo, quando ia consultar o homem de Deus, diziam: vamos ter com o vidente. Creio que o homem de Deus, ao revelar as coisas para o povo, eles entendiam que ele tinha poder para ver as coisas e não era a ação de Deus nas suas vidas. No meu entendimento, eles eram tão ligados aos outros deuses que tinham esta forma de pensar. Ainda bem, que nos dias de hoje isso não acontece, Engano seu pensar dessa forma. E, infelizmente, até pessoas que se dizem cristãos buscam esses recursos para obter a resposta que necessitam, em vez de confiar na ação de Deus nas suas vidas. Rapaz, para irmos lá no homem de Deus, nós temos que levar uma oferta, e não temos nada no nosso alforje. O nosso alforje está vazio, afirma Saul. Mas o servo dele disse que tinha um quarto de ciclo de prata e poderia ofertar para saber o caminho onde estavam as jumentas. Isso para cumprir o que diz a lei do Senhor, que fala a respeito das ofertas que vimos anteriormente. No caminho, eles encontram uma moça que estava retirando a água do poço e ela lhes informa que o homem de Deus estava na cidade. Anteriormente nós vimos que Samuel viajava de cidade em cidade julgando as causas do povo e que ele estava prestes a subir para o local de adoração ao Senhor e que o povo estava esperando para a refeição e ninguém comia antes que eles chegassem, com respeito à presença daquele que iria julgar as coisas. Quando chega à porta da cidade, a partir do verso 18 nós vamos ver,
Saul pergunta a um homem onde que era a casa do vidente, e ele afirma: eu sou o vidente. Ele havia se encontrado com Samuel, mas não o conhecia. E antes que Saul dissesse alguma coisa a Samuel, e Samuel lhe fala: venha comigo para o alto. Você vai comer comigo hoje. Não se preocupe com o que aflige o seu coração. As jumentas que se perderam, elas já se encontraram e voltaram para casa. Em seguida, duas perguntas deixam Saul intrigado. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Certamente Saul deve ter pensado: que é isso? Não estou entendendo este velho, não. Olha, Senhor, eu sou benjamita, da menor tribo de Israel. Minha família ainda é a mais pobre da tribo de Benjamim. Não estou entendendo essas palavras do Senhor. Saul agiu assim porque não sabia o que Deus havia revelado a Samuel um dia antes de Saul chegar àquele lugar, como diz os versos 15 a 17, que eu ainda não comentei. Observe o que diz os versos. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre todo o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Samuel, sabedor destas palavras, já havia até mandado preparar um prato e local especial à mesa para fazer sua refeição com Saul. E tem uma afirmação que não observamos, se não observarmos bem, nós buscarmos conhecimento, pode nos passar despercebidos, né? É sobre a refeição separada para Saul. Mesmo antes de chegar, no verso 24, tomou, pois, o cozinheiro a coxa, com o que nela havia, e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é para que foi reservado. Toma e come, pois se guardou para ti para esta ocasião, ao dizer eu convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Esta refeição especial, segundo os historiadores, demonstrava a importância de quem estava sendo servido, no caso Saul, que seria revelado posteriormente. E levantando de madrugada, Samuel chama Saul, dizendo que iria o acompanhar de volta à sua casa, e diz a ele para que seu servo fosse adiante, que ele tinha que lhe dizer o que Deus tinha revelado a seu respeito. Que passagem interessante, né? Que aos nossos olhos humanos, retirando a parte contida nos versos 15 a 17, poderíamos pensar em meras coincidências, mas estamos tratando da palavra do nosso Deus. Tudo o que nela contém é a revelação da vontade de Deus para a vida do seu povo. Quando nós estivermos pensando em coincidência, nós devemos lembrar de que Deus já havia preparado isso desde a eternidade para todos nós. Não há coincidências perante ao Senhor. Amém? Domingo que vem a gente continua, não é mesmo? Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa semana na presença dele. Vamos tomar um cafezinho? Tchau, pessoal.